Bem-vindos a Pamplona, região de Navarra, Espanha. Vamos conhecer uma cidade vibrante, cheia de história, lendas e tradições que atravessam os séculos. Neste vídeo, vamos te levar por ruas medievais, explorar muralhas, conhecer a história de San Firmino e sentir a adrenalina da festa mais famosa da Espanha. Prepare-se para conhecer uma cidade que pulsa cultura, emoção e fé. A história da cidade de Pamplona. Pamplona foi fundada pelos romanos em 75 a.C., com o nome de Pompaelo, em homenagem ao general Pompeu. Após a queda do Império Romano, foi ocupada por visigodos, muçulmanos e depois pelos francos. No século IX, tornou-se a capital do Reino de Pamplona, que mais tarde deu origem ao Reino de Navarra. A cidade de Pamplona só foi incorporada definitivamente à Espanha no século XVI, mantendo até hoje uma forte identidade navarra. E aqui é a antiga entrada da cidadela, com sua arquitetura típica espanhola. História de São Firmino. São Firmino foi um missionário cristão do século III, considerado o primeiro bispo de Pamplona. Segundo a tradição, ele foi decapitado na França por pregar o cristianismo, tornando-se um mártir. É padroeiro de Pamplona e símbolo da fé e identidade local. Hoje é homenageado anualmente numa festa que leva o seu nome. Festa de San Firmino. Começa com o público aguardando na frente, enquanto os touros olham através das tábuas dos portões. Uma vez abertos os portões, os touros saem em disparada junto com a população que, numa demonstração histórica de coragem, correm junto aos animais. Muitos com medo e pavor. Vários caem no caminho, sendo pisoteados tanto pelos touros quanto pela própria população, enquanto a população os observa do alto de suas casas. Imagino nós, cavaleiros medievais do século XXI, com motos, acompanhando a festa nas ruas. A chegada triunfal, após o trajeto, atravessa os portões da Praça de Touros de Pamplona. Uma experiência realmente inesquecível. A festa de San Firmino ocorre todo o mês de julho e mistura celebração religiosa e tradições populares. A origem remonta à Idade Média, com procissões religiosas e feiras de gado. O famoso encierro, que é a corrida de touros, surgiu da prática de levar os touros das fazendas até a praça de touros da cidade. Jovens começaram a correr na frente dos animais como uma demonstração de coragem, e isso virou tradição. Com o tempo, essa prática virou o evento mais famoso da festa e atrai milhares de visitantes todos os anos. A corrida tem cerca de 850 metros e dura de 2 a 4 minutos, passando por ruas estreitas até chegar à Praça de Touros. Festa de San Firmino. Agora imagine a loucura dessa festa misturado com nossas motos. Afinal, nós somos os cavaleiros medievais do século XXI. A fama internacional dessa festa veio principalmente após o livro O Sol Também Se Levanta, de Ernest Hemingway, publicado em 1926, que retrata a festa com muito entusiasmo. Bispo de Pamplona, do século III. Aqui temos a Praça de São Francisco,
uma escola municipal e a biblioteca pública. E hoje tivemos a sorte de ver uma festa típica espanhola, Festa de San Firmino. Além da famosa corrida de touros, a festa de San Firmino, em Pamplona, inclui uma variedade de atividades tradicionais, religiosas e culturais, como essas danças que estamos assistindo. Essa dança com barras e bandeiras, vestidos de branco com boina vermelha, é uma das mais tradicionais danças navarras. La comparsa de los dançantes de San Firmín é o uniforme de San Firmín. E La Dança de la Alpargata, ou Dança dos Vales, é o nome dessa dança. Espetacular! Os participantes usam trajes tradicionais brancos, faixa vermelha na cintura e uma boina vermelha chamada chapela, o traje típico de San Firmín. A dança pode incluir bastões, espadas e bandeiras, sempre ao som de gaitas, tambores e flautas tradicionais. O lenço vermelho é o símbolo mais tradicional, colocado no início da festa e só retirado no final da festa. Durante a festa de San Firmino, a população de Pamplona triplica. E o chupinazo, que é um lançamento de um foguete, marca o início oficial da festa de San Firmino. Imagine esse touro atrás de você na rua. Melhor não. Estamos quase chegando na Catedral de Pamplona. Catedral de Pamplona. Catedral de Pamplona. A Catedral de Santa Maria la Real foi construída entre os séculos XIV e XV, sobre uma antiga catedral românica. A catedral é um dos maiores conjuntos góticos da Espanha, com fachada neoclássica. No seu interior estão os túmulos dos reis Carlos III de Navarra e sua esposa, Leonor de Trastâmara. O rei Carlos III, o Nobre, reinou de 1387 a 1425. O rei Carlos III foi um rei muito importante na história do Reino de Navarra. Durante seu reinado, ele buscou manter a paz
e a estabilidade em meio a conflitos dinásticos, influências externas como a França e Castela. Ambos estão sepultados em um impressionante túmulo gótico de alabastro na Catedral, um dos monumentos funerários mais notáveis da arte medieval espanhola. A Catedral simboliza o poder religioso e político da antiga monarquia navarra. Catedral de Pamplona. Neste prédio, temos a sede do governo de Navarra. Rincón de Cavalo Branco. Algumas curiosidades de Pamplona. Pamplona é uma das principais paradas do Caminho de Santiago de Compostela. Esta é a região do Castelo e do Rincón de Cavalo Branco. Pamplona tinha um castelo medieval e poderosas muralhas defensivas. No lugar onde ficava uma parte da cidadela está hoje o Rincón de Cavalo Branco, um mirante pitoresco sobre a velha cidade, rodeada por muros antigos. O seu nome, Canto do Cavalo Branco, vem de uma lenda local ligada à presença dos cavaleiros templários e aos caminhos de peregrinação até Santiago de Compostela. E aqui as antigas muralhas defensivas. Suas muralhas são uma das fortificações renascentistas melhor preservadas da Europa. Outra curiosidade, a cidade é bilíngue, fala-se espanhol e basco.
E aqui as muralhas dos fundos da catedral. E esses orifícios de baixo eram utilizados para armas, flechas, bestas e, mais recentemente, armas de fogo. Imagino isso nos períodos dos conflitos com os mouros e a catedral ao fundo. E todo o centro histórico de Pamplona tem essas características. É muito fácil se perder nas ruas de Pamplona. Mais uma igreja. Vamos ver se ela está aberta. Do alto podemos ver o Parque da Cidadela e o Parque de La Taconera. E aqui é a entrada oficial do Parque de La Taconera. Um parque espetacular bem no centro histórico de Pamplona. O espanhol realmente prima pela boa qualidade de vida. Aqui termina o Parque de La Taconera. Gente, olha o tronco dessa árvore. E agora é hora de hidratação. Uma boa cerveja espanhola no Parque de La Taconera. Aqui é a entrada oficial do Parque de La Taconera. E este é o nosso Hotel Três Reis, muito bem localizado, bem na divisa entre o Parque de La Taconera e a entrada da cidade histórica.
E quando a noite chega, são quase 10 horas da noite e o céu ainda tem sol. E com o final das festividades da festa de San Firmino, as ruas esvaziam. A Praça de São Francisco, à noite. E a Biblioteca Municipal, com todas as bandeiras. Pamplona à noite. Ayuntamiento de Pamplona, antiga prefeitura. Catedral de Santa Maria de La Real, no momento fechada. E como uma última hidratação do dia, encontramos um legítimo pub irlandês em plena Pamplona. Vamos tomar uma legítima Guinness, a cerveja stout mais premiada do mundo. Temos aqui na Espanha também. Um brinde à Espanha. Cervejaria Guinness, a mesma do livro Guinness dos recordes mundiais. Na verdade, a origem é irlandesa, com sede na cidade de Dublin, capital da Irlanda. Não tem como eu não me lembrar de Dublin, Irlanda. E assim, sob o céu dourado do entardecer, Pamplona se despede com a mesma elegância com que recebe. As pedras da cidade refletem a luz suave do sol poente, enquanto o som distante de passos e risos ecoa pelas ruas. Aqui, o tempo parece dançar entre o passado e o presente. Que essa viagem tenha tocado seu coração, como Pamplona sempre toca quem a visita. Até a próxima aventura e que o espírito de San Firmino te acompanhe. Pamplona, Espanha.